O uso do véu é uma doutrina universal ou um costume local? O uso do véu é uma doutrina universal, ou seja, era para todas as igrejas, desde a época do apóstolo Paulo, ou é apenas um costume local? E vocês bem sabem quem dá mais ênfase nessa questão do uso do véu, ainda que existem outras igrejas também que usam o véu, mas a CCB é a que mais enfatiza essa questão do uso do véu. Nós temos também aí a enquete do dia no Instagram FM Rádio Musical na tela. Eu quero ver como é que está isso aí. O uso do véu é uma doutrina universal? Olha só, 5% tá dizendo que não? Eu não entendi aqui. Como é que é? É local? Não dá para saber o que é. Como é que é? Tá. Doutrina universal, 5%. Costume local, 95%. Quem for defender o costume local já está quase que liquidado. Meu Deus do céu. 95%. Oh, my God. Mas não tá não, viu? Isso é a opinião do pessoal. Tudo isso pode mudar. Tudo pode mudar. Bom, vamos agora para a apresentação dos nossos debatedores. Em primeiro lugar, está aqui o professor Gabriel Cruz. Gabriel Cruz tem licenciatura em História pela Unicid, Cruzeiro do Sul. Deixa eu colocar aqui os meus olhos ungidos, ou santos, como disse o pastor César ontem, né? Gabriel Cruz tem licenciatura em História pela Unicid, Cruzeiro do Sul, é bacharel em Teologia pela Anhanguera e atualmente está cursando Pedagogia pela Unicid. Gabriel tem 25 anos, faz parte da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Perus, Regional 8, Zona Noroeste de São Paulo. Bom dia, na graça e na paz, irmão Gabriel Cruz. Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. É uma honra poder estar aqui com os irmãos, pastor Elias, nosso irmão que estará também conosco, todos os ouvintes. De certa forma teremos um debate enriquecedor. Creio que quem vai sair ganhando em primeiro momento será o ouvinte, tá bom? Que Deus possa nos abençoar neste dia. Muito bem. Nós temos também, por outro lado, o evangelista Luciano Guedes. O Luciano, ele que é membro da Congregação Cristã no Brasil há 22 anos. Na igreja tem a função de evangelista, ou seja, cooperador, né? Evangeliza mesmo, né? Luciano é leitor assíduo das Escrituras Sagradas e estudante autodidata. Olha só. Faz parte da CCB na cidade de Porto Primavera, interior de São Paulo. Irmão Luciano Guedes, seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade, primeiramente. A paz do Senhor, ou a paz de Deus a todos. Vamos tentar contribuir o máximo aí para fazer essa enquete mudar um pouco, pelo menos, né? É verdade. Você sabe que em debate sempre tem surpresas, né? Sempre tem surpresas. Começa a opinião do povo, a majoritário, né? E praticamente nem todos da congregação ouvem ou assistem à programação, então, por essa razão, não votam. Então, quem vai votar mais é quem não usa o véu. Aí, aparentemente, ele está em desvantagem, mas tudo isso pode mudar. A gente pode ser surpreendido. Já vi debates assim que tudo pode mudar. Desejo boa sorte para os dois. A minha pergunta vai começar com o nosso irmão Gabriel Cruz. Qual a sua opinião acerca deste tema? O uso do véu é uma doutrina universal ou está estritamente vinculado a um costume local? É universal ou local? O costume é local e, posso dizer, temporal para aquela época. Isso por questões textuais, exegéticas, mas principalmente quando nós analisamos as questões relacionadas ao contexto histórico-cultural, não só da cidade de Corinto, mas da comunidade cristã que estava em Corinto e também os próprios costumes dos povos do Antigo Oriente Próximo. Então eu defendo que era um costume local e temporal. Muito bem. Bom, sobra para o nosso amigo e irmão Luciano Guedes emitir a sua opinião acerca do tema. Afinal de contas, o uso do véu é uma doutrina universal ou é um costume apenas local? Qual a sua opinião, meu querido? Na minha opinião, uma doutrina universal, porque
está escrito, a epístola do apóstolo Paulo foi direcionada à cidade de Corinto e a todos os que invocam o nome do Senhor em todos os lugares. E ali eu entendo como um mandamento universal para todas as igrejas, e que a doutrina não sofre influência da cultura nem costume da época, e deve ser usada até os dias de hoje também. Então o senhor entende que é uma doutrina mesmo, e cabe para a igreja de todos os tempos, de todas as eras. Exatamente. Muito bem. Irmão Gabriel, e aí? Parece que ele está muito firme na posição, mostrando que é uma doutrina bíblica, e como é que o senhor responde a essa posição dele? É necessário, em primeiro momento, nós termos uma boa definição daquilo que é tradição e daquilo que é cultura. Uhum. A cultura, ao decorrer da história, ela vai se modificando. Então, por mais que, em primeiro momento, fazendo uma leitura do texto, pareça ser uma ordenança para a igreja como um todo, uma igreja universal ou católica, no sentido etimológico da palavra, quando nós analisamos o que é uma tradição, o que é uma cultura, logo entendemos que Paulo não está querendo estabelecer uma regra de fé ali naquele momento. Aliás, quando nós falamos de questões relacionadas à tradição, ela está ligada a locais e à própria cultura. Exemplo, a tradição do Nordeste, a tradição dos povos orientais. E não pode se aplicar questões tradicionais a toda a igreja, por exemplo, ou a todo mundo, né? Deve ficar estritamente ligado àquele grupo que recebeu tal costume ou determinada tradição. Muito bem. E aí, meu irmão Luciano, como é que o senhor vê essa posição dele? Ele está dizendo que é apenas uma tradição e é algo local, que fazia parte apenas da cultura daquele povo, mas o senhor parece que tem uma visão bem diferente. O que o senhor teria a dizer em cima do que ele disse? Eu entendo que o costume, da época, a cultura e tudo que se pode encontrar de problema na cidade de Corinto, ou até mesmo na igreja, não pode influenciar algo que ele mesmo, já no começo da palavra, do capítulo 11 de aos Coríntios, ele já diz que em tudo tende observado os preceitos que vos entreguei. Então são preceitos, são mandamentos. E lá no capítulo 14 também fala, quem cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor, né? Então eu entendo que nós podemos observar que na cultura da época, a mulher ter o cabelo curto, ou como dizem que só a prostituta que deveria usar o véu por ela ter cabelo curto, realmente a prostituta na época, as mulheres adúlteras, prostitutas rituais e também as amantes, elas usavam cabelo curto ou tosquiado, entendeu? Mas isso só nos faz entender melhor o porquê Paulo deixa lá bem claro o porquê, se a mulher não se cobre com véu, que raspe também o cabelo. Aí sim você vai ficar parecendo como uma mulher prostituta, adúltera, amante. E dessa forma o contexto cultural histórico, ele nos faz entender esse ponto que Paulo pega, utilizando a cultura ali, fala, então se você não quer usar o véu, você rapa também o cabelo, mas se para a mulher é coisa indecente tosquear-se ou rapar-se, que ponha o véu. Ali é um verbo cobrir, verbo cobrir, ou pôr o véu, vai dar no mesmo, né? E não pode ser confundido também com o cabelo, que é um véu natural, mas não é o véu catacalúpito do grego, que é o véu usado nas reuniões de oração e adoração a Deus. Muito bem. Olha, parece que ele procurou fundamentar o argumento dele na Bíblia e trouxe aí
Como é que é? Catacalupto. Catacalupto. No grego. É no grego. Olha, eu falei, tá gastando. É interessante essa questão exegética, linguística que o irmão nos trouxe, porque a primeira fala dele, ele disse que seria um preceito. João Ferreira de Almeida traz a ideia de preceito. Outras traduções da Bíblia traz o termo ao qual me referi, tradição, que no grego é para doses. Interessante que quando nós analisamos alguns exegetas e biblistas, eles mesmos vão alegar que tradição aqui não é regra de fé. Aliás, quando nós utilizamos essa mesma expressão dentro do corpus paulinos, isto é, das demais epístolas do apóstolo Paulo, nós vamos entender que ele nunca utiliza a tradição para referir-se a uma regra de fé. Sendo assim, a doutrina católica estaria certa, pois eles se baseiam na tradição. Se nós pudéssemos abrir a Bíblia, por exemplo, em Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 14, apenas para respaldar determinado argumento, é interessante para que nós possamos compreender o sentido do termo tradição, que é o mesmo que ele utiliza, que na João Ferreira de Almeida, a qual o irmão citou, é traduzido como preceito. No versículo de número 14, ele diz assim: e na minha nação excedia em judaísmo, e muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Aqui, a terminologia é a mesma, a palavra é a mesma, sendo assim o significado também torna-se o mesmo. Portanto, essa questão a qual o irmão trouxe, de ser um preceito, logo nós percebemos que é um preceito para determinada época, para determinado povo, mas não pode estender-se a uma regra de fé ou a uma doutrina cardeal, somente uma doutrina periférica. E aí, como é que o senhor responde a essa questão? Afinal, é universal? É temporal? É para todas as épocas ou foi apenas para aquele momento? Como eu disse no capítulo 14 da mesma carta, Pode ler o texto. de 1 aos Coríntios, está escrito: quem cuida ser profeta, reconheça que o que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas vamos entrar no contexto aqui. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Agora o irmão já está lendo o capítulo 11 de aos Coríntios. Isso é uma doutrina ou é uma tradição? Como que a gente enxerga isso? Eu entendo que é uma doutrina também que é colocada, a ordem da criação. Eu entendo que é colocada aqui já no princípio, também uma forma como todas as outras partes deve ser observada como mandamento, né? Porque é o que Paulo deixa claro aqui, ali, né? Deixando mandamentos para a igreja. Em as outras cartas também temos mandamento. E o uso do véu, por exemplo, pode ser dito que, né, eu já vi pastores ou pastor falar que o uso do véu não pode ser um mandamento porque está escrito em uma carta só. Mas onde que está a recomendação como deve ser feita a Santa Ceia? Está na mesma epístola, então nós vamos descartar então a Santa Ceia e vamos descartar o uso do véu, sendo que a Santa Ceia é dita somente ali na Epístola aos Coríntios também. A unção que está escrito lá em Tiago, tem alguma outra parte na Bíblia que fala sobre a unção? Não tem, né, irmãos? Então, os mandamentos, é a mesma coisa a gente ouvir a palavra do nosso Pai. O nosso Pai aqui da terra, biológico, ele precisa falar quantas vezes para que possamos atendê-lo? Ele precisa falar 2 vezes no mínimo? 3 ou uma já basta? Agora ele pegou pesado, hein? É porque não se faz teologia ou doutrina com um texto, e principalmente se ele não for interpretado à luz do seu contexto histórico-cultural. E não podemos esquecer do conceito também de toda a escritura. Nós, protestantes, nos apegamos à sola escritura e não podemos nos esquecer do toda a escritura, totalmente as escrituras. Tá? Por mais que nós temos o texto, como se deve ser celebrada a ceia do Senhor, em 1 Coríntios, nós temos a ceia do Senhor, o partir do pão, no primeiro livro histórico da igreja, Atos dos Apóstolos. E ali não há nenhuma menção do decoro ou algo em relação ao véu.
Nós também poderíamos citar alguns outros textos aonde vai falar do decoro no culto, aonde o véu também não é citado. A primeira epístola de Pedro, capítulo de número 3, ele vai falar do ouro, ele vai falar da prata, ele vai falar de adornos, ele vai falar do frisado do cabelo, mas ele não cita o véu, mostrando assim que seria algo local. Digo eu, sendo honesto, não só a igreja de Corinto. Algumas igrejas na África que possivelmente, segundo Agostinho de Hipona, tinha determinado costume. Algumas comunidades em Roma que possivelmente tinham esse costume. Aliás, há uma estátua da esposa do imperador Marco Aurélio, se não me falha a memória, do ano 20 a.C. Essa estátua mostra ela com os seus cabelos cobertos. Então, possivelmente, muitas das vezes não era só um costume eclesiástico. Aliás, quando você pega alguns historiadores como Joséfo e Filo de Alexandria, ele vai dizer que em algumas determinadas culturas o homem se apresentava com a cabeça coberta, principalmente num judaísmo pós-segundo templo, onde o homem, o judeu, em questões cerimoniais, cobria sua cabeça, e isso é visto até hoje no judaísmo ortodoxo, além de usar o kippar, usa também o talit, né? O senhor pode me ajudar, em tradição judaica, sabe muito mais que eu, mas, então essas questões culturais, elas vão se modificando, alternando e se diversificando, de acordo com a região e de acordo com o tempo. João Calvino ainda, ele mesmo diz que, além de Paulo não querer fazer isso uma regra de fé, no seu tempo, no tempo da Reforma, as mulheres se cobriam com véu, mas era por causa do frio que se fazia na Europa, entende? Então eu não posso, por exemplo, dizer, porque só tem um texto na Bíblia, esse texto é o suficiente para se fazer doutrina. Não, senão nós poderíamos pegar quaisquer textos isolados e criar qualquer tipos de doutrina que temos por aí. Meu Deus, e aí, irmão Luciano, como é que a gente... A gente entende que não é uma questão cultural, porque como o nosso próprio querido irmão Gabriel Cruz acabou de dizer, o homem usava o talite, o homem cobria a cabeça para orar. E ali Paulo, ele rompe essa cultura, ele quebra totalmente esse paradigma aí, entendeu? Ele rompe com a cultura da época local dos judeus, e Paulo, sendo judeu, rompeu uma cultura na qual o próprio Jesus, né, era judeu e instituiu, como eu falei, a Santa Ceia entre os judeus, né? E ali ele rompe essa cultura, quebra o costume da época, deixando claro que o texto e o mandamento não é por causa do costume da época, mas como está escrito, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Não é por causa da época, não é por causa da prostituta, não é por causa de costume nem de moda, é sinal de poderio por causa dos anjos. E aproveitando a sua presença aqui, explica para nós por que por causa dos anjos. Qual que é a questão aí? A gente vê na Bíblia que os anjos, eles assistem, né, diante de Deus, vêm buscar as nossas orações e levam como incenso suave diante do nosso Deus. Mas essa parte, Deus não explica para nós, né, como tem coisas que a gente tem que aceitar, entendeu? E não tem explicação, né, que os anjos pegam as nossas orações, recebem as nossas orações e levam a Deus como incenso suave, e os anjos, eles assistem nós na nossa oração, e ele observará se a mulher está com a cabeça coberta por causa dos anjos, sinal de autoridade, sinal de poderio, seria a autoridade ou grande poder por causa dos anjos. O porquê, esse por causa dos anjos, não temos explicação, como tem algumas coisas que também não tem muita clareza na escritura também. Muito bem. E aí, esse por causa dos anjos aí já não transcende a questão cultural? Na verdade não, pastor, porque nós precisamos entender qual o intuito de Paulo querer regular o culto aos coríntios. Não é em toda a epístola que ele interfere no culto, a menos quando ele percebe alguma desordem.
E isso principalmente na igreja de Corinto. Estamos falando de uma igreja que foi rica em dons. Paulo diz isso no primeiro capítulo. Rica em todo conhecimento. Que igreja maravilhosa, talvez, de se congregar. Porém, muito problemática. Desde o capítulo de número 1, Paulo vai corrigir problemas em relação à pregação, à influência de grupos com filosofias dentro da igreja, dissensão, casos relacionados à imoralidade sexual, coisas relacionadas ao casamento, coisas relacionadas à coleta, dízimos, ofertas, dentre outras questões. Então a carta aos Coríntios é basicamente um manual de se resolver problemas dentro da igreja. O que Paulo está fazendo basicamente aqui, primeiro, ele quer fazer separação dos crentes, por exemplo, com alguns que tinham seus cultos pagãos. E essa separação não é só no modo de cultuar, é também na forma de se vestir. Haja vista que não havia-se uma diversidade de vestes para se distinguir o santo do profano, ou o crente do descrente. Alguns adereços era necessário para fazer-se essa distinção. Uma delas era justamente o véu. Diante do contexto de promiscuidade, uma igreja totalmente licenciosa que nós temos ali em Corinto, as mulheres, por exemplo, que identificavam-se como homens ou queriam se igualar a homens, né? Podemos dizer as primeiras feministas da história, elas deixavam o cabelo curto. Para essas, Paulo diz, não corte o cabelo. Todavia, mesmo com o cabelo longo, ela acabava se assemelhando muitas das vezes com as prostitutas. E que, inclusive, alguns exegetas dizem que o cabelo longo, de fato, fazia com que as mulheres tornavam-se mais sensuais, mais vaidosas. Era um sinal de vaidade. Aliás, o cabelo tem um grande significado nas culturas orientais até os dias de hoje. E aí, para essa, o apóstolo Paulo diz, então cubra-se com o véu. Ou seja, resumindo aqui a minha fala, para não ser confundida com uma mulher que quer ser semelhante ao homem, então não corte o cabelo. E para não ser confundida com uma prostituta, simplesmente utilize o véu. A questão dos anjos não é tão clara assim no texto. Muitas pessoas associam a Gênesis capítulo 6, versículo 4. Eu, particularmente, não interpreto porque não vejo que filhos de Deus ali são anjos, e sim a linhagem pura de Sete. Eu, particularmente, vejo que essa questão dos anjos ali citada pode ser um eufemismo para representar a presença de Deus naquele lugar. Ou também fazendo uma alusão à reverência que os anjos têm na presença de Deus, trazendo à luz o texto de Isaías capítulo 6, os serafins que com duas asas cobriam o rosto e com duas voavam. Muito bem, irmão Luciano. Eu acho que o texto é claro, né? Se a gente apresentar a causa é a prostituta, a causa como eu vou dizer, para ser visto como cultural, teria que tirar a causa dos anjos, e a mulher deve ter, além de ter o mandamento que ponha o véu, fala que a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio, que significa autoridade ou grande poder por causa dos anjos. E também é muito fácil a gente entender que não é cultural, porque se a gente usar um exemplo nos dias de hoje, na capital aqui de São Paulo, como tem bastante drogadita, trombadinha, a gente dizer que aqui nessa cidade, suponhamos que vai escrever uma carta para a cidade de São Paulo, e tem muita drogadita, tem muita trombadinha, pessoas que pedem dinheiro, pessoas que roubam, furtam, e aí essas pessoas têm esses problemas aqui, aí fala que as cristãs daqui da cidade de São Paulo, elas têm que usar o véu para se diferenciar dessas mulheres, dessas drogaditas, seja ladras, prostitutas, trombadinha, é a mesma coisa. Então, o contexto histórico não dificulta o entendimento do texto, porque lá está bem claro, toda mulher é o que está na Bíblia. Mas toda mulher que ora ou profetiza, não fala prostituta, fala a causa é os anjos. E quem deve se cobrir? Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Se ela não está usando o véu, é a mesma coisa que está rapada. Aí o contexto histórico nos faz entender que, na época, a mulher adúltera
é a mulher amante, as mulheres adúlteras, prostitutas rituais, elas que cortavam curto o cabelo. E se a mulher não usar o véu, é como se estivesse rapada. Aí a mulher seria comparada a essas mulheres que fazem essas práticas, as prostitutas, as amantes. E desta forma que eu entendo o contexto. Não tem como o contexto histórico. Eu chego numa biblioteca, eu vou estudar todos os problemas da cidade de Corinto, encontro todos eles e vou dizer que vai se sobrepor à Bíblia, sendo que a palavra de Deus fala: toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, ou seja, sem o véu, desonra sua própria cabeça, que é o marido, porque é como se estivesse rapada. Paulo aqui enfatiza isso, porque vai comparar a mulher que não usa véu com a prostituta, com a amante, com a adúltera, que era punida dessa forma na época. E aí, se a mulher não se cobre com véu, tosquice também. E se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. É muito claro ali o verbo que manda cobrir a cabeça. Muito bem. Aquela passagem que diz assim, que o cabelo foi dado em lugar de véu, como que ele é interpretado? Como que o irmão interpreta? O cabelo, eu faço uma analogia aqui, que o cabelo dado em lugar de véu é a mesma coisa como quando quem vai fazer um cliente chega num comércio e pede um suco. Eu quero um suco de caju, ou eu quero um suco de morango. E aí o cliente chega, pede o suco e fala: eu quero que ponha açúcar. Aí, de que forma o atendente vai falar: não, eu não vou pôr açúcar porque a fruta já tem frutose, que é açúcar da fruta. Da mesma forma, eu entendo o cabelo como sendo o véu, foi dado em lugar de véu. O substituto nunca será titular. Eu entendo que a mulher tem um véu natural, que é o cabelo, e lhe é honroso, lhe é uma glória ter o cabelo crescido, porque foi dado em lugar de véu, para que a mulher, quando não tem a condição, no momento, não tem como cobrir a cabeça, ela usar o cabelo em lugar de véu. No lugar significa, não tendo véu, o cabelo substitui o véu. Isso. Agora, quem está falando disso daí, é Paulo ou é Paulo inspirado pelo Espírito Santo que está dando essa ordem? Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, dá ordem para pôr o véu, e ali, se o véu fosse o cabelo, não ficaria coerente. Então por que o Espírito Santo disse que o cabelo foi dado em lugar de véu? Será que ele se equivocou? Não, eu entendo dessa forma. O cabelo é o véu natural da mulher, como a frutose é o açúcar da fruta. Tá entendendo? Certo, tá. Ela tem o véu natural que foi dado em lugar de. Tá. Mas nunca o substituto pode ser titular. Não é a mesma coisa. Tanto a palavra grega ali usada é peribolaion. Uhum. É um outro véu que foi dado em lugar de véu, uma vestimenta bem mais pesada, usada em lugares públicos e não nas orações, como a mulher deve cobrir com o véu, só para orar e profetizar. Depois trabalha essa questão aí, tá? Porque eu achei agora bem polêmico. Olha, nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco nós voltamos e o irmão Gabriel é que estará com a palavra. Não, realmente o cabelo foi dado em lugar de véu. Aliás, véu natural, dado por Deus, certo? Vamos lá. De acordo com o seu pensamento, irmão, se é necessário utilizar o véu, desconsiderando assim o véu natural, logo nós temos uma contradição entre as pessoas da Santíssima Trindade, por exemplo. Deus está dando um véu natural, o cabelo. E agora Paulo, que você diz neste texto, ser inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo que além deste véu natural deve-se usar outro, desconsiderando o natural. Nós temos uma contradição dentro daquilo que chamamos de pericorese entre as pessoas da Santíssima Trindade? Eu não vejo como contradição, porque da mesma forma que está escrito, toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, a gente fala
do verbo cobrir a cabeça, né? Cobrir. Que ponha o véu. Então ali é um verbo para pôr não tem como o cabelo ser o véu, senão o apóstolo Paulo mudaria aqui, que ponha o cabelo, e não põe o véu, que ponha o cabelo. Então, ou estaria escrito, se para a mulher é coisa indecente tosquear-se o rapaz, que deixa o cabelo comprido, seria mais fácil entender, né? Dessa forma, que o cabelo seria o véu, mas lá não fala. Se para a mulher é coisa indecente tosquear-se ou rapar-se, deixe o cabelo comprido? Não. Que ponha o véu. Então eu vejo que há uma contradição e eu faço uma pergunta para o irmão. Aonde o irmão enxerga a correção do mandamento que ponha o véu no capítulo 11 de aos Coríntios? Porque se manda toda mulher, quando for orar ou profetizar, pôr o véu, aonde o irmão enxerga a correção do mandamento, sendo que lá está escrito, mas ter a mulher cabelo crescido lhe era honroso, porque o cabelo foi dado em lugar de véu, e ele usa o mesmo tipo de linguagem do começo ao fim. Ele, quando fala do homem, o homem não deve cobrir a cabeça, mas toda mulher que ora ou profetiza. Aí lá no mais adiante, quando fala do varão, ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o varão ter o cabelo crescido, mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Aonde o irmão enxerga nesse texto a correção do mandamento, como Cristo ensinava, ele falava, eu porém vos digo, onde tem uma correção no mandamento que está mandando pôr o véu. Amém. Só um momentinho, nós temos aí mais de 1000 pessoas e temos apenas 200 likes. A gente pede, por gentileza, nos ajude, dê o seu like, que o YouTube vai entender que o vídeo é muito bom. E fora isso, você que está aí, que ainda não é inscrito no canal, por gentileza, queira se inscrever no canal. Irmão Gabriel, parece-me que ele agora te deu um checkmate aí, uma trava, hein? Porque, olha, toda mulher, acho que é panta ali, eu não sei como que é a palavra grega, toda mulher. E aí, se é desonroso tosquiar, que use o véu. Ele não poderia ter dito, se é desonroso tosquiar, que deixe o cabelo crescer? Como é que fica agora esse daí? Agora eu dei uma prensa nele, eu vou dar outra no senhor, né? Exatamente. Essa questão, por exemplo, do toda, se aplica a toda mulher presente naquele culto público. Entende? É isso. Não está se referindo a todas as mulheres cristãs de todas as épocas. Não. Tá? É toda mulher ali naquele contexto. Outra questão também que nós podemos citar, justamente, ele não dá ordenança, olha, deixe somente o cabelo crescer, porque isso já era desonroso por si só na natureza, principalmente naquela época. Como eu disse, a mulher querendo assemelhar-se ao homem, haja vista que, por exemplo, que nós temos um grande historiador do ano 63 depois de Cristo, que ele diz que as devotas a deusa Afrodite ali, elas cortavam o cabelo. Então, para a mulher cristã, não assemelhar-se a tais prostitutas sexuais ali da cidade de Corinto, ela precisava deixar o cabelo grande, justamente para não ser confundida com as mulheres promíscuas. E além de não ser confundida com as prostitutas, ainda colocar o véu. Acabou? Uhum. Muito bem, eu quero apresentar aqui participações dos ouvintes. Olha, o negócio tá bom, viu? Participações dos ouvintes, temos aqui uma superchat, Barberante Canal. A paz de Deus, sou da CCB, olha aí, irmão. Véu é doutrina para bom andamento e não para a salvação. Como na CCB não dá incentivo ao estudo, ficamos nas desvantagens. O Cleiton Silvestre, paz de Deus, irmão Elias. O Senhor, chamou na central de Cotia, irmão Machado e Orives que atenderam o batismo. Sou o Cleiton Silvestre que sempre ia na sua loja. Lembra? Olha aí, o Senhor chamou na central de Cotia. Eu não sei o que ele quis dizer. O Senhor chamou na central de Cotia, irmão Machado e Orives que atenderam o batismo.
Não entendi. Bom, o que os CCB dizem sobre os costumes dos homens que não podia aparar a barba e o cabelo? E eles não seguem esses costumes. Olha só. O que as CCBs dizem sobre o costume dos homens que não podia aparar a barba e o cabelo? E eles não seguem esse costume, que era um costume Posso também. responder? Pode, é claro. É o É Tiago porque nós Amaral. não seguimos costumes, seguimos mandamentos. Ah, entendi. O costume de Cristo, sendo judeu, provavelmente tinha barba bem grande. Nós temos costumes ocidentais. Nós seguimos mandamentos e os costumes aqui são diferentes. Os nossos costumes são ocidentais. Barbinha feitinha é diferente. Muito bem. O que tá sendo aí no proposto caso é aqui- local, então, não é universal, né? Não, isso aí Usa barba e tudo local, mais. É local? local. Ah, muito bem. Nós precisamos entender, de certa forma, a questão do cabelo, né, entre os povos do Antigo Oriente Próximo, principalmente numa perspectiva neotestamentária. Quando nós analisamos quando alguém deveria ou queria mostrar-se santo na comunidade de Israel, deixava os cabelos grandes, nazireado. Quando uma mulher, por exemplo, ela estava sendo acusada de adultério ou imoralidade sexual, rapava-se o cabelo. Números, capítulo de número 5, se não me falha a memória. Nós temos, por exemplo, casos ali no Novo Testamento, onde uma mulher quer honrar a Jesus enxugando os seus pés com os seus cabelos. Entende? Então, de certa forma, há uma certa simbologia significativa na questão do cabelo. É por isso que Paulo quer regular essas questões no culto. Mais uma vez digo, a mulher que quer ter o cabelo curto, logo esta está assemelhando-se a homens. Inclusive, nós temos aqui alguns exegetas que gostaria de citar de uma forma rápida. Por exemplo, William Burkitt, ele diz da seguinte forma, que era uma imitação das sacerdotisas e profetisas dos gentios quando serviam aos ídolos. E desde o capítulo anterior, Paulo está querendo fazer essa distinção. Percebe-se que, desde o versículo 14, ele vai falar a respeito do culto a Deus e do culto aos demônios. E ele vai dar exemplos. Da mesma forma, ele vai citar a questão dos sacrifícios, a mesa do Senhor, a mesa dos demônios, o cálice do Senhor, o cálice dos anjos, o cálice dos demônios. Vai falar da liberdade do culto e ainda agora como as mulheres devem se portar. Não só as mulheres, mas os homens também. E aí ele vai dizer, o homem não deve, por exemplo, orar com a cabeça coberta. O homem, no caso, tem que ser a cabeça descoberta, né? Então, Paulo está querendo fazer aqui a separação entre o santo e o profano. Ainda mais, se me permite, nós temos Jamielson, Facette Brown, que ele diz que as mulheres de Corinto, defendendo o fim da distinção entre os sexos, como eu disse, as primeiras feministas, queriam igualar-se aos homens, tá? E aí o cabelo e o véu era justamente para mostrar essa diferença, respeitando não só o que está sendo estabelecido aqui por ele a nível local, mas também, por exemplo, por Deus a nível natural. Muito bem. Irmão Luciano, olha a exposição dele, é histórica, teológica e trazendo aí... Como é que o senhor... Histórica, teológica, mas não mostra no texto, né? Eu mostro no texto, porque esta não se contradiz, porque Deus não deixou para nós um estatuto imperfeito, né? E ele não respondeu a minha pergunta, né? Onde está a correção do mandamento, sendo que o homem fala da mulher, não é desonra para o varão ter o cabelo crescido? É desonra, mas ter a mulher cabelo crescido, porque Paulo usou 16 versículos para argumentar uma coisa que era só falar... Continue a mulher, como ele mesmo já disse, já usava o cabelo comprido. Continue a mulher usando o cabelo comprido. Mostra para mim a correção no mandamento e mostra no texto bíblico aonde que está escrito que não era toda mulher que tinha que orar ou profetizar com a cabeça coberta. Bom, eu só quero que mostre no texto, na Bíblia. Como eu disse, toda mulher da igreja de Corinto. Por Mas exemplo, a carta não é só para a igreja de Corinto, para todos que invocam o nome do Senhor em todos os lugares. É interessante a forma com que vocês utilizam. Para todos que invocam o nome do Senhor em todos os lugares. Vamos lá, só um momento. 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam. Ele associa que
tanto os que invocam ao Senhor em qualquer lugar do mundo também são chamados santos. Não está dizendo que tudo que está escrito aqui vai ser destinado a toda a igreja que está espalhada por toda a terra. Isso daqui, pelo menos, não é nem questão de hermenêutica ou exegese recorrer aos originais. É uma questão, por exemplo, de língua portuguesa. Respondendo a sua pergunta, como eu disse, é toda a mulher de Corinto. Quando eu digo, por exemplo, todos nós aqui, estou me referindo a todos nós nesta sala. Todos nós nesta sala. Mas todos nós não estamos em todos os lugares, irmão. O irmão tá fugindo da escritura. Tá muito bom, mas nós temos só 1 minuto e pouco e eu vou dar as considerações finais. Já? Já. Não tem como ficar mais um pouquinho no YouTube? Ela me demite. Então... Já acabou, irmão Luciano, pode dar continuidade? O senhor tem 1 minuto, por gentileza. Só 1 minuto? É só 1 minuto. É a consideração final. Eu também tô... Então, na verdade, o véu, só para finalizar, o véu, ele é um símbolo físico de uma questão espiritual. Como nós aderimos à Santa Ceia, é tudo simbólico, o corpo de Cristo, o sangue, e também ali a Santa Ceia, o batismo, como que agora vos salva, como uma verdadeira figura, pela água foi salvo. Aí o véu é não é um costume, é um mandamento, de um símbolo de uma coisa espiritual. É o que nos é ordenado para todos. Muito bem. Infelizmente já era. Essa questão do véu, citando aqui um dos grandes exegetas, Leon Morris, ele diz da seguinte forma: temos que lembrar que quando Paulo falou acerca das mulheres, nós temos que entender o contexto da carta aos Coríntios. Ele estava escrevendo a cidade mais promíscua e licenciosa do mundo antigo, e a modéstia era definida por questões simbólicas, as quais não se aplicam à nossa época e nem à nossa cultura. Muito bem, eu quero agradecer a participação de todos os amigos, irmãos, do irmão da congregação, irmão Luciano, e também do irmão Gabriel, e a todos os participantes, e até o próximo debate, se Deus quiser, porque já se foi o nosso tempo.